Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, de novo, nós estamos aqui para juntos conhecermos mais uma história da Bíblia. Todas as histórias que estão na Bíblia são verdade, né? São histórias verdadeiras que aconteceram mesmo. E nós estamos vendo a armadura espiritual que Deus nos deixou. Nós já vimos todas as partes da armadura. A nossa armadura já está pronta, já estamos prontos. Mas falta uma parte muito importante que nenhum soldado pode sair para a guerra sem essa parte da armadura. Na verdade, não faz parte da armadura. É um instrumento muito importante que temos que levar na batalha. É a espada. A espada é a parte da armadura muito importante, é a parte essencial da armadura, porque a armadura em si, todas aquelas partes que nós vimos da armadura, elas protegem o soldado do ataque do inimigo, né? Não deixam as flechas entrarem, não deixam o inimigo atacar o corpo mesmo do soldado. Mas a espada, ela faz com que o soldado possa atacar o inimigo. A espada, ela é comprida para que tenha essa distância entre o soldado e o seu inimigo. Então, hoje, na nossa armadura espiritual, nós vamos ver o que é a nossa espada. Será que Deus deixou para nós uma espada de verdade, dessas de aço que furam as pessoas? Claro que não, né? Nós não podemos sair por aí armados com uma espada furando as pessoas. Isso ia assustar todo mundo e ia querer sair de perto da gente, né? Então, a nossa espada espiritual é a Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia é a nossa espada. Por que nós podemos comparar a Bíblia com uma espada? Nós sabemos que uma espada, ela corta, né? Ela tem a partezinha bem fininha do lado, ela corta, ela fura. Por que podemos dizer que a palavra de Deus é como se fosse uma espada? A espada, ela corta, quando ela entra no corpo de alguém, ela corta aquela pessoa e machuca muito. E nós, quando estamos com o nosso coração sujo ou quando cometemos algum pecado e vamos até a palavra de Deus para ver o que Deus quer falar para nós, às vezes podemos ler algum versículo que vai entrar no nosso coração como se fosse um corte, nos mostrando que estamos errados e precisamos nos arrepender. Então, a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela nos mostra o que estamos fazendo de errado, o que estamos fazendo corretamente, o que precisamos mudar, o que precisamos nos arrepender. Então, por isso que a palavra de Deus é considerada uma espada, porque ela vai do fundo do coração e arranca todo o mal, tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus dentro do nosso coração. Outro motivo que podemos considerar que a Bíblia é uma espada é assim: quando nós temos uma luta, ela é uma arma poderosa para lutar. É uma arma que pode derrotar qualquer cilada do diabo, qualquer coisa que o diabo queira falar para nós contra a nossa vida. Então, por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia, para que quando vierem coisas ruins, tentações, palavras ruins na nossa mente, a gente possa se lembrar das palavras que estão escritas na Bíblia e declarar a palavra, porque daí aquela coisa ruim, aquela ideia ruim que vem na nossa cabeça vai ser destruída. Vamos ver assim alguns exemplos agora. Vamos dizer assim que às vezes você está lá na escola e um amiguinho teu trouxe um material novo, diferente, que você não achou em nenhum lugar e você fica com vontade de pegar para você. Aí na mesma hora a palavra está guardada na tua mente e você vai se lembrar o que está escrito lá em Êxodo 20:15. Não furtarás, quer dizer, não roubarás.
Outra coisa que pode acontecer assim, quando alguém manda você, a tua mãe ou o teu pai pedem para você fazer alguma coisa, você só fica reclamando, né? E aí vai vir a palavra de Deus e vai te lembrar, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Quer dizer, está escrito lá em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe quer dizer nenhuma reclamação, nenhum palavrão. Então, é importante a gente sempre ler a Bíblia e guardar no nosso coração para que quando vier essas coisas ruins querendo acabar com a nossa vida, a gente lembre e fale a palavra de Deus. Ou se você reclama também, você pode se lembrar do que está escrito em Filipenses 2:14. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Quer dizer, faça tudo como se fosse para Deus, sem ficar reclamando e sempre com alegria e em obediência às ordens do papai e da mamãe ou das pessoas que cuidam de você. Tem um personagem da Bíblia, que hoje é essa história que eu vou contar, que ele conseguiu vencer as tentações usando essa espada maravilhosa que Deus nos deixou, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E esse personagem é o personagem mais maravilhoso que tem na Bíblia. Quem poderia ser? Jesus! Jesus é maravilhoso e ele, desde pequenininho, os pais dele levaram ele na igreja, no templo, né, naquela época, e ele aprendeu a palavra de Deus, as palavras do Velho Testamento, né? Porque o Novo Testamento só foi escrito depois que Jesus nasceu, que ele morreu, voltou para o céu, e aí que foram escritas as palavras do Novo Testamento. Então, Jesus sabia tudo que estava escrito na Bíblia. Então, Jesus tinha a espada dele bem afiada para vencer as tentações. E para fechar nossa armadura, não podia ser um personagem melhor, né? O melhor de todos, que era Jesus, o nosso Salvador, que nunca fez nada de errado e ele é o nosso exemplo. Então, vocês sabem que depois que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, lembram quem que batizou Jesus? Foi João Batista, né? Lembram que no momento que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, desceu uma pomba e todo mundo conseguiu ouvir a voz de Deus dizendo que este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. E a pomba significava o Espírito Santo. Então, no momento que Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. E então, depois desse batismo, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Jesus ficaria no deserto 40 dias. E nesses 40 dias, ele ia ficar em jejum. Vocês já viram o papai ou a mamãe, ou uma pessoa que cuida de você, fazer um jejum? Você já fez um jejum? É uma coisa meio difícil de fazer, que Deus tem que falar no teu coração para você fazer isso, né? O jejum, você fica sem comer naquele dia ou algumas horas, dedicando a tua vida para ouvir a voz de Deus, para orar, para ler a Bíblia e consagrar a tua vida a Deus, consagrar aqueles momentos a Deus para você ouvir a voz dele. E Jesus foi para o deserto e ele não ficou um dia não, ou algumas horas, mas ele ficou 40 dias no deserto sem comer nada. E quando esses dias estavam acabando, quando estava já no último dia do jejum do deserto de Jesus, o diabo apareceu lá. E esse diabo, vocês sabem que ele é o nosso inimigo e ele quer destruir a nossa vida, quer destruir os planos de Deus para nós. E naquele momento ele queria destruir os planos que Deus tinha para Jesus aqui na terra. Ele queria que Jesus desistisse de ficar aqui na terra, desistisse de morrer na cruz, porque quando Jesus morreu na cruz, o diabo foi destruído, a morte foi destruída. Então o diabo não queria que Jesus morresse na cruz, porque ele sabia que quando Jesus morresse, ele seria destruído.
Então, o que ele fez? Ele começou a falar com Jesus lá, e ele sabia que Jesus estava morrendo de fome, né? Porque Jesus era gente igual a nós. E ele falou assim: Jesus, se você é o Filho de Deus... Ele pegou uma pedra na mão, não tem nenhuma pedra aqui. Ele pegou uma pedra lá do deserto e falou assim: Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí você vai poder comer e matar a sua fome. E aí, como Jesus conhecia a palavra de Deus, ele lembrou de Deuteronômio 8:3, que fala assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O diabo já levou uma espadada, pegou e se afastou, ficou com medinho daquela palavra poderosa que Jesus falou. Aí passou mais um pouquinho, veio o diabo de novo. Jesus, vou te levar lá para o alto da montanha, daquele lugar, daquele deserto que ele estava. Levou Jesus lá para o alto e falou assim: tá vendo? Esses reinos, essas cidades, esses países, são todos meus. Porque na palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo inteiro está nas mãos do diabo, daqueles que querem, né? Nós não estamos, nós somos de Deus. Então, ele falou assim: eu sou dono de tudo isso daqui. Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Você quer, Jesus? E Jesus lembrou da palavra que está escrito em Deuteronômio 10:20, que está escrito assim: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Pum, mais uma espadada no diabo. O diabo foi para trás, foi se afastando. Mas passou um pouquinho, não desistiu, voltou. Aí pegou e levou Jesus mais alto ainda naquele lugar que ele estava. Lá em cima do templo, onde era o lugar mais alto, que Jesus podia ver toda Jerusalém. E aí o diabo falou assim para ele: jogue-se daqui de cima, que eu tenho certeza que o Senhor Deus vai dar ordens aos seus anjos para segurar você e você não cair, se esborrachar lá embaixo e não vai deixar nenhuma pedrinha machucar o seu pé. Se jogue, Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai salvar você. O que Jesus fez? O diabo queria que Jesus obedecesse ele, mas Jesus só obedece a Deus, né? E aí, Jesus lembrou de quando ele estudou, que ele era pequenininho, que ele lia a Bíblia todo dia com a mamãe e o papai dele. Ele lembrou de Deuteronômio 6,16, que diz assim: não ponha à prova o Senhor seu Deus. E aí, quando Jesus falou isso, foi como a espada mais afiada que existe no mundo, no corpo do diabo. E o diabo se afastou de Jesus. Gente do céu, a palavra de Deus está comprovada. É a espada mais afiada, mais poderosa que existe, que o diabo sai longe quando nós falamos a palavra de Deus. Por isso é tão importante que você leia a palavra todos os dias, busque ao Senhor com as coisas erradas que você tem, leia a palavra que a palavra vai tirar de você e você vai conhecer a Deus cada dia mais. Na palavra de Deus também diz que as pessoas erram porque não conhecem a Bíblia, não conhecem as coisas que estão escritas na Bíblia. Né? Mas nós que conhecemos a Bíblia, ouvimos a palavra de Deus desde que vocês são bem pequenininhos e vão continuar ouvindo, vocês vão errar muito menos, né? Porque vocês vão conhecer e vão sempre se lembrar da palavra e vão conseguir derrotar o diabo que é o nosso inimigo. Agora eu quero falar com os pais. Se o papai e a mamãe não estão aí pertinho de vocês ou a pessoa que está cuidando de você, chama lá agora
enquanto eu vou procurar aqui, se você quiser pegar a tua biblinha ou falar para eles pegarem a Bíblia deles, nós vamos agora dar um recadinho para eles, para o papai e para a mamãe. Eu vou ler Deuteronômio 6, do 1 até o 9. E está escrito assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel. No lugar onde está escrito Israel, você fala o sobrenome da sua família, tá? O meu aqui em casa é Castro. Então, para mim, é assim: ouve, pois, ó família Castro, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra. Vai ter bastante gente da tua família, se você ouvir a palavra de Deus, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, quer dizer, ouve, ó tua família. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então é uma ordem que Deus deixou para as famílias, para os pais, para as mães, ensinarem os filhos a palavra em todo o momento. Aqui diz ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. Quer dizer, em todo momento, né? Principalmente as crianças bem pequenininhas, elas entendem também. Os bebezinhos entendem. Então, não perca tempo, pai e mãe. Esse é o tempo de você ensinar. Esse é o tempo que Deus separou para você estar com a tua casa, com a tua família, com teus filhos. Sei que não é fácil. Tá o tempo todo com eles, né? Eu sinto saudade de estar com eles, mas eu sei que não é fácil. Mas aproveite para ensinar a palavra, para inculcar, quer dizer, falar com persistência o tempo todo a palavra de Deus, porque essa é a espada que o teu filho vai ter na mão. Essa é a espada que vai fazer ele derrotar o inimigo, que vai fazer ele derrotar as setas do diabo, as coisas que talvez a gente não esteja mais aqui com eles daqui a um tempo, né? E quando eles crescerem, isso não vai sair do coração deles, porque vai estar inculcado, né? Então, que essa palavra, que Deus fale ao teu coração, que você ensine os teus filhos o tempo todo, porque eles são os nossos preciosos, né? São os nossos guerreiros da última geração. Então, esse é o nosso papel de pais, de professores, de estar ensinando a palavra aos nossos filhos. Gente, eu amo vocês, estou com saudades, que Deus esteja falando com vocês. Não deixem de ler a Bíblia. Na Bíblia tem histórias incríveis, histórias que as pessoas acham que é mentira que aconteceu, mas todas são verdade. E essa é a nossa espada. Amém? Eu amo vocês. Deus abençoe. Quem lembra de uma música que a gente canta lá na igreja? Assim. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus.
Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, ha, 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 aleluia, ha, ha, ha. Glória a Deus! Cante junto com a sua família.